Um design de 2012, peças de finais de 2015 e lançado em inícios de 2016, o iPhone SE da primeira geração era considerado por muitos um ideal telemóvel. Não só por ser leve e compacto, sendo o segundo telemóvel mais leve que a Apple já criou, com apenas 113 gramas. O iPhone 5 é o mais leve, com 112, é uma grama a menos. Mantinha um design que era adorado por todos, mas trazia funções novas para a altura, com uma câmera 4K de 30 fps e o processador mais recente e mais poderoso daquela geração. Hoje em dia é apenas um telemóvel em extinção, juntamente do iPhone 6S e 6S Plus, visto que são os últimos telemóveis da marca que suportam a última atualização e que vão suportar a próxima atualização, que é o iOS 15. A partir daqui, o futuro é incerto. Por isso, olá a todos pessoal, I'm Fallen Nightmares e, passado 5 anos de uso intensivo, o meu iPhone SE da primeira geração estragou-se completamente. Ele ainda liga, mas muitas vezes o ecrã já não reconhece que eu estou a tocar nele. E portanto, como era o meu único telemóvel, praticamente, era o telemóvel que eu usava mais e é o telemóvel que eu usava como principal, eu acabei por precisar de substituir. Mas isso não impede de dizer o quanto eu gostava deste telemóvel. Aliás, este é o meu iPhone preferido. E eu já peguei em muitos. Cheguei a pegar num 2G, cheguei a pegar no 4, que é um telemóvel que eu tenho, no 5C, numa altura em que não tive telemóvel, neste SE, no iPhone 6 e agora num 12 mini. E este continua a ser o meu telemóvel preferido. Mas não é só o meu telemóvel preferido, é o telemóvel preferido de muita gente. Este design é um design icónico da Apple e não foi só por acaso que os novos iPhones 12 e a próxima geração, que será o 12S ou o 13, manterão o design de square edges. E sendo possível encontrar hoje este telemóvel, hoje em dia, em preços de cerca de 50 a 80 euros, nas versões de 32 GB ou então nas versões de 64 e de 120 GB por cerca de um pouco menos de 100 euros, será que é sequer um telemóvel que vale a pena olhar pelo preço que está e sabendo que ainda vai durar pelo menos mais um ano de atualizações? Bom, vamos ver um bocadinho, mas começar pelo uma review muito à estilo de 91 Tech. Bom, o design já todos conhecemos. É o design do iPhone 5, o original, e que entretanto se manteve no 5S e depois no SE. A partir daí, entretanto, o mundo evoluiu, precisou de ecrãs maiores e nunca mais se viu um telemóvel com um ecrã tão pequeno como este. Mas isso não significa que este seja um telemóvel mau. Aliás, este foi um telemóvel que eu usei durante muito tempo pelo próprio motivo de se ter um ecrã só de 4 polegadas. Eu gosto de ecrãs pequenos. Cabem numa mão, eu consigo chegar a todos os cantos só com uma mão e posso mandar mensagens, estar a jogar um joguinho ou qualquer coisa desse género sem me estar a preocupar em ter de usar as duas mãos para escrever ou para fazer alguma dessas tarefas. E era assim visto por muita gente. Bom, o telemóvel é feito de alumínio e está disponível em 4 cores, que é o cinzento, o modelo que eu tenho, o dourado, o rosa e o silver. Tem duas barrinhas que eu penso que sejam de vidro, rodeadas de plástico, que era onde estavam as antenas tanto de cellular como Wi-Fi e Bluetooth. Para além disso, tem uma câmera aqui de 12 megapixels que grava a 4K 30 fps, sendo um dos poucos telemóveis da altura que gravava a 4K 30 fps. Provavelmente o Sony da altura também deveria gravar a 4K. Esses telemóveis sempre tinham as funções mais recentes. Entretanto, é que a marca nunca mais soube falar. Para além disso, tinha um flash True Tone, que é basicamente um flash composto de duas luzes, uma luz mais amarelada e uma luz mais azulada, sendo um marco da época porque este não era um telemóvel topo de gama, não fazia parte da linha topo de gama, mas tinha este tipo de peças, que eram topo de gama da altura. Na parte da frente, as três únicas coisas que nós temos é a pobre câmera de 1.2 megapixels, que hoje em dia não serve praticamente para nada, só grava a 720p 30 fps, e mesmo para a altura era uma câmera que já era considerada má. Esta câmera era muito boa, mas a frontal não era nem lá perto. O seu propósito também não era selfies, e não se assustem porque eu estou com o brilho, com a luz do quarto no mínimo, vou pôr aqui com um bocadinho mais aceitável para conseguirem ver qualquer coisa, e também não se assustem porque, contrariamente à câmara frontal, a câmara 4K principal é muito, muito melhor. Bom, mas o seu propósito verdadeiro desta câmara que vocês estão agora a ver era chamadas de FaceTime, porque ainda estávamos numa altura em que
as redes sociais estavam num crescimento e não na altura exponencial das selfies. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre esta câmara é que o estabilizador, tanto o frontal como o da câmara principal, são horríveis. E portanto, esta é uma das maiores desgraças deste telemóvel. Como tinha dito, a câmara frontal é bastante mais aceitável. Em vídeo, a ser acompanhado com uma boa iluminação, consegue arrasar a maior parte dos telemóveis atuais. Caso o vídeo esteja a ser gravado à noite, começamos a ver algumas falhas por parte da câmara. Grãos aparecem pelo ISO que está muito elevado e não chega a ser suficiente para compensar a falta de luz. Em termos de fotografias, também tem muito boa qualidade. 12 megapixels não é propriamente pouco, tanto que a Apple ainda hoje em dia usa o padrão de 12 megapixels numa câmara atual. Com uma foto em 12 megapixels posso fazer uma impressão, por exemplo, em 100 dpi, pode ser impressa até tamanhos de 115 por 76 cm, o que é bastante grande. Quando de dia, o HDR é um dos diferenciais da época, consegue ajudar em fotografias contra a luz, tirando um ótimo aproveitamento. Por último, temos performance e bateria, duas coisas que neste telemóvel não combinam. No papel temos um chip A9, o mais potente da época, que era tão potente que era capaz de equivaler ao desempenho de alguns Intel i5 de Ultrabooks, principalmente aquelas versões U. É um dual-core de 1.84 GHz, capaz de fazer até 1000 pontos no Geekbench 5. É acompanhado de 2 GB de RAM, que não é necessariamente pouco, visto que, por um lado, todos os modelos até ao iPhone 8 tinham apenas 2 GB, à exceção do 8 Plus e do X, que já tinham 3, e por outro, pela otimização do iOS. Consegue dar uma boa performance ainda para consumir praticamente qualquer mídia, ou também consegue fazer algum gaming light. O Asphalt 9 correu sem quaisquer problemas, assim como todos os jogos disponíveis no Apple Arcade e os jogos mais clássicos. Bateria é o calcanhar daqueles deste telemóvel. Este é o meu, já com uma saúde de 85% e tenho jailbreak ainda por cima, dando uma autonomia ainda menor pela quantidade de tweaks que eu tenho instalado. Dura-me aproximadamente 2 horas e meia, caso não tivesse jailbreak, duraria em torno de 3 horas, 3 horas e 15. E caso a bateria fosse nova, provavelmente duraria umas fantásticas 3 horas e 45 minutos, ou seja, uma pequena desgraça de 4 polegadas. Ainda assim, deverá ser suficiente para tirar proveito das câmaras do telemóvel para gravar algum vídeo ou algo do género, ou para ouvir alguma música, já que o telemóvel tem headphone jack, ou para jogar algum jogo durante ainda um bocadinho. Bom, por hoje foi o vídeo, mas uma coisa que eu vos quero perguntar a vocês é: quantos de vocês é que têm um iPhone SE? Quantos de vocês é que ainda usam um iPhone SE? E como é que está a vossa bateria? Porque esta bateria não está boa. Bom, por hoje foi tudo. Se gostaram do vídeo já sabem o que é que têm que fazer. Se não gostaram do vídeo também já sabem o que é que têm que fazer. Considerem subscrever-se no canal para não perder mais vídeos sobre tecnologia antiga, que eu tenho muita. E também um vídeo muito especial que eu vou lançar provavelmente na próxima ou daqui a 2 semanas, que é sobre um telemóvel especial que vocês já sabem que eu tenho por aqui. Perguntem-me qualquer coisa, a área dos comentários está aberta para qualquer pergunta, tanto sobre este telemóvel como sobre outra coisa qualquer. Também podem perguntar como é que foi o meu dia. Eu digo, por hoje foi ótimo. Perguntem agora o vosso e podem escrever qualquer coisa que eu vou ler todos os comentários e geralmente respondo em cerca de um dia ou 2. Portanto, por hoje foi tudo, pessoal. I'm Foul Nightmares e fui!